Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Nosso ciclo de palestras desse mês tem como tema comunidade e fraternidade, o valor do viver juntos. Julho é o mês do nosso Pai São Bento, no qual comemoramos, né, no dia 11 de julho, a solenidade de nosso Pai São Bento. E neste último dia do mês, nós vamos refletir sobre comunidade, né? Comunidade, que é um tema central na vida beneditina, né? Viver em comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós vamos nos reunir aqui, né? Estamos reunidos pelo YouTube para esse nosso ciclo de palestras, nesse dia 31 de julho, para refletir sobre um tema essencial para a vida cristã, e para a vivência, né, do Evangelho, a comunidade e a fraternidade. Esse valor de viver juntos como irmãos e irmãs. Então, em um mundo, né, cada vez mais marcado pelo individualismo, pela solidão, pela fragmentação dos vínculos, nós somos chamados como cristãos batizados e, de modo especial, à luz da espiritualidade beneditina, a redescobrir a beleza e a força do viver em comunhão. Hoje nós vivemos muitos individualistas, né, muitos nas nossas ilhas, né? Ilhados em nós mesmos, não saímos mais de nós. E São Bento traz para nós, ao mesmo tempo, a questão da solidão, a questão do silêncio, a questão do viver em comunidade, de viver juntos. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de partilhar com vocês é sobre a Trindade, comunidade de amor. Então, o fundamento último, né, da comunidade está no próprio mistério de Deus. Deus que é comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, uma única natureza em três pessoas. Então, a comunidade trinitária, né, a Santíssima Trindade, é um modelo perfeito de unidade na diversidade, amor que se dá e se recebe e que se doa novamente. E aí, na primeira carta de São João, nós ouvimos lá, né, Deus é amor. E esse amor se expressa em relação, em comunhão com os outros. E o catecismo da Igreja Católica também vai nos recordar: todos os homens são chamados à mesma finalidade, o próprio Deus. Há uma certa semelhança entre a união de pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem instaurar entre si. É assim que é viver em comunidade. Não é apenas uma escolha social ou psicológica, é vocação espiritual. Viver juntos em fraternidade é participar do mistério de Deus. Então, aqui nós encontramos em viver em comunidade até nas pessoas que passam pelo nosso dia a dia. Às vezes, naquela pessoa que está passando por nós na rua. E aí nós adentramos no segundo ponto, que é a regra de São Pedro, como escola do serviço do Senhor. Então, São Bento, no prólogo da sua regra, convida seus discípulos a fundar a vida em comunhão sobre a escuta atenta da palavra. São Bento já inicia a regra. Escuta o filho os preceitos do mestre e inclina o ouvido do seu coração. Não é ouvir com esses ouvidos, mas com o ouvido do coração.
A vida comunitária beneditina é profundamente enraizada na escuta, no respeito mútuo, no amor fraterno. Não só lá no dentro do mosteiro com os monges e com as monjas, mas também na nossa vida cotidiana como oblatos, oblatas, como leigos. São Bento dedica vários capítulos à maneira como os irmãos devem se tratar, sempre com humildade, paciência, caridade, obediência. E ele diz: acorram uns aos outros nas necessidades do corpo e da alma, pois é dessa maneira que se cumpre a lei do Cristo. Né? Quando Cristo fala, né? Quando fostes me visitar, quando eu estava preso e não fostes me visitar. Quantas vezes nós não vamos visitar as pessoas que precisam da nossa visita? Cuidar das pessoas que estão enfermas. É isso quando ele fala as necessidades do corpo, e não só do corpo, mas da alma. Quantas vezes deixamos de falar algo para curar a alma do nosso irmão? Essa é a verdadeira fraternidade. Estar atento ao outro, socorrê-lo em suas necessidades, suportar suas fraquezas com amor. E aqui, quando nós falamos em suportar, vamos na raiz da palavra, ser um suporte. Não é suportar no lado negativo, é um suporte. Ser o suporte do irmão que precisa. E aí, é, não se trata de uma simples convivência, mas de uma comunhão orientada para Deus. E aí, o ponto 3, os nossos pontos são bem curtos, tá? Não vamos demorar muito com essa nossa reflexão. No ponto 3, eu gostaria de trazer para vocês a questão da comunidade como lugar de crescimento espiritual. A comunidade é um lugar de aperfeiçoamento espiritual, pois é convivendo com os outros que aprendemos a praticar as virtudes. Santo Agostinho dizia: a medida do amor é amar sem medida. E na comunidade somos continuamente provocados a transcender nossos egos, a superar nossas limitações para viver o amor concreto. As nossas comunidades paroquiais, as nossas comunidades nos mosteiros de oblatos, devemos ser isso, devemos ser o suporte, devemos estar abertos a ver no irmão Cristo. E aí, eu gostaria de citar também o monge beneditino contemporâneo que conhecemos, Anselm Grün, um grande escritor de vários livros, e ele afirma em um de seus livros, eu não lembro qual foi o livro, mas ele vai nos dizer assim: na comunidade aprendemos a lidar com nossas sombras e com as sombras dos outros. A comunidade é o espelho em que nos vemos como somos e nos tornamos mais autênticos. Não há espiritualidade verdadeira, irmãos, sem relação com o outro. Nós precisamos deste contato um com o outro. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. São João também vai nos dizer, né? Se alguém disser amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. E aí eu gostaria de também trazer para nós algumas passagens de alguns documentos da igreja, né? Comunhão e missão. Primeiro, vamos lá para o Concílio Vaticano II, especialmente na Constituição Lumen Gentium, né? Que recorda que a igreja é, antes de tudo, mistério de comunhão. A igreja é em Cristo como que o sacramento, ou seja, o sinal e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Essa comunhão eclesial deve se refletir em todas as expressões da vida cristã, nas famílias, nas paróquias, nas comunidades religiosas, nos mosteiros. O saudoso Papa Francisco vai nos dizer na sua carta encíclica Fratelli Tutti, retomando essa dimensão, né, da fraternidade universal, abre parênteses aí. Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente. Precisamos de uma comunidade que nos apoie, que nos ajude, na qual nos ajudemos uns aos outros a olhar para frente. Fecha aspas.
Essa fraternidade que começa na comunidade cristã, ela deve se expandir ao mundo como testemunho profético de um novo modo de viver. E aí nós entramos no ponto 5, que é os desafios da vida comunitária. Claro que viver em comunidade não é fácil. Envolve atritos, diferenças, confrontos, mas é justamente aí que se manifesta a graça de Deus. A comunidade não é feita de santos perfeitos, mas de pecadores em caminho, sustentados pela misericórdia divina. São Bento nos ensina que o superior deve adaptar-se às necessidades de cada um e que todos devem ser recebidos como o próprio Cristo. Essa atitude de acolhida, de escuta e de perdão mútuo é essencial. E aí, no ponto 6, o testemunho, né, de monges e monjas beneditinos. Nos mosteiros beneditinos, o viver juntos é sacramento do reino. É oração comum, partilha do trabalho, refeições, hospitalidade aos que chegam. Tudo fala de uma espiritualidade da presença e da convivência com amor. Uma vez em um retiro que eu participei da minha comunidade de Oblatos, uma monja pregava para nós, ela dizia em uma das conferências, abre aspas, viver em comunidade é um exercício constante de conversão, de colocar o outro antes de si, de buscar juntos a vontade de Deus. Fecha aspas. Essa vivência monástica é inspiração para todos nós. Não precisamos estar em um mosteiro para viver a espiritualidade da comunhão. Podemos aplicá-la em nossas famílias, em nossas comunidades eclesiais, em nossos ambientes de trabalho. E para nós concluirmos esse nossa reflexão desse mês, a comunidade como caminho de salvação. Viver juntos não é apenas uma necessidade humana, é um caminho de santidade. Na convivência aprendemos a amar, perdoar, servir, escutar, obedecer, agradecer. Tudo isso são virtudes do Evangelho. Cristo nos chama à unidade, que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Portanto, irmãos e irmãs, a comunidade é lugar onde o reino de Deus se torna visível, onde a caridade se encarna, onde nos tornamos verdadeiros irmãos e irmãs em Cristo. E concluo, como dizia nosso Pai São Bento, corredores no caminho dos mandamentos de Deus, de coração dilatado pelo amor. Amém. Essa era a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês nesse mês de julho, mês de nosso Pai São Bento, que concluímos hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço a todos, irmãos e irmãs. Até o nosso próximo encontro. Curta, comenta e compartilha com os amigos, com a família, com a sua comunidade, a nosso canal Escola do Serviço do Senhor. Um forte abraço.